Olá pessoal, tudo bem com vocês? Lembra do nosso trabalhinho? Vamos terminar ele hoje? Eu vou começar a pintura por essas folhinhas que sobraram e vou pintar elas num tom diferente para ficar assim 2 guias de cores pra gente. Bom, eu vou preenchendo aí com aquamarina. Pode preencher a folhinha inteirinha, tá? Toda com aquamarina, depois a gente vem e decora ela um pouquinho. Agora ela toda preenchida, eu vou pegar um pouquinho de sépia e vou sair escurecendo, principalmente na região que ela vai para debaixo do cachinho de flor, pela parte de baixo e também na parte central. Nesse momento, você vai observando os pontos onde eu estou colocando essa sombra. Essa região aí do meio, eu vou escurecer mais um pouquinho. Olha, o pincel que estou usando é um pincel número 14, mas ele tá muito velhinho, viu? Pincel 8, 10, vai estar bom para fazer esse trabalho. Agora um pouco de branco para a região que eu quero mais luminosidade. Ela será também bem simplesinha de ser feita. Eu vou emendar razoavelmente bem os tons, eu não quero deixar aquela pintura mais riscadinha, aquelas folhinhas que tem aqueles risquinhos. E vou pegar, então, o pincelzinho 0 e vou fazer nervuras, fazer uns contorninhos em volta. E assim, a cor dela mudou, mas a pintura, o jeito da gente fazer a pintura é bem parecido. Fez uma base, no caso essa eu fiz uma base geral com o tom aquamarina, na outra eu tanto fiz a base com o verde quanto fiz usando os dois, o branco e o verde. Em cima eu também vou fazer isso, viu? Depois a gente faz outra usando o branco e o aquamarina para você ver. Agora eu vou fazer essa pequenininha que tá embaixo. Bom, ela está num espaço assim que recebe menos luminosidade. Então, eu vou deixar ela inteira com aquamarina. E vou trazer os outros tons. Todo o preenchimento, ou quase todo, ficou um pedacinho aí embaixo que eu vou terminar com o sépia mesmo, que era ela mais escurinha. Essa folhinha, ela tem um risco assim muito certinho desse lado esquerdo. Esse risquinho você pode aproveitar para fazer uma dobrinha. Eu vou fazer ela normal, depois eu coloco a dobrinha, mas eu vou fazer ela inicialmente normal para você ver as duas formas. Você pode pintar ela sem a dobrinha e pode pintar com. Aí, tô colocando branco, um pouco de luminosidade, não precisa muito. Ela tá embaixo, ela não tem espaço que receba muita luminosidade. Os contorninhos. Quando fica grosseiro ou fica assim, parecendo muito superficial, aí eu passo um pouquinho o pincel chato para prender um pouco a tinta, o tecido, as tintas que já estão ali, ou para afinar um pouquinho a nervurinha. Os contorninhos. Pronto, posso deixando ela assim. Só tô arrumando um pouquinho a nervurinha. Quando não gosto, eu fico arrumando até chegar no ponto que me interessa. Essa outra, eu vou colocar o branco nas regiões assim mais afora. A parte que eu quero maior sombra, ou um pouquinho mais de sombra, eu vou terminar com aquamarina, para já ficar uma separação de sombra e luz. Olha só, as duas porções centrais, elas bem clarinhas e o restante mais escurinho. Agora, com o sépia, eu aprofundo alguns pontos. Agora, um pouquinho de contornos e as nervurinhas e já vai estar pronta a nossa folhinha. Ou seja, é uma folhinha realmente rápida, bem prática. Lembrando, se você passa o contorninho e não ficou do seu gosto, ficou grosseiro, passa o pincelzinho tirando um pouco da tinta que vai dar certo. Se borrou, se ficou até mais grosseiro, aí você vai, apaga ela totalmente e faz de novo, tá certo? Passa o pincel até ela sumir totalmente e faz de novo. Bom, assim, a dobrinha, olha só, peguei um pouquinho de branco só de um lado do pincel
e fiz uma dobrinha aí bem simples. Vou só contornar a parte de baixo, contornar ela um pouquinho, né, pra deixar ela mais unida à folhinha e só. Agora, gente, eu vou fazer a parte, principalmente a parte de cima desse cachinho de flor, eu vou fazer ele clarinho, porque assim, as hortênsias, elas mais clarinhas, às vezes parece que se apaga, né, o branco em cima do tom clarinho, fica mais difícil de ser feito. Mas não se preocupa não, se você quer fazer ela um tom clarinho, amarelinho, claro, rosinha claro, você pode estar fazendo, faz do mesmo jeito. Essa parte escura aí é a parte de baixo, de dentro do cachinho da flor. Então, eu vou colocar o violeta para ficar mais escurinho, mas eu já vou usando junto um pouquinho de rosa, eu vou colocando um pouquinho de sépia também, que é a nossa sombra, a sombra para o nosso trabalhinho. Olha só, isso aí embaixo tudo é sépia que eu tô colocando e vou dar uma borradinha aí por cima, tá? Pegar um pouquinho de rosa para manchar também. Eu gosto de deixar a base das minhas hortênsias assim manchadas. Não gosto de deixar a pintura bem lisinha, bem emendada não, tá bom? Pronto. Essa região vou deixando assim. E essa parte de cima aí, já vou aproveitando as sujeiras que tem no pincel, pegando o rosa e distribuindo por aí por cima. Já vai ficando meio manchadinho. Vou preencher basicamente tudo, mas não vou encher tudo, não. A lateral, né, eu vou fazer igual, foi feito na outra. Sim, olha, irregular. Umas, como se já fossem umas pétalazinhas. Aí ficam umas pétalazinhas mais adentro, outras mais afora. Vou pegando já um pouquinho de branco junto com o rosa, para ficar assim mais suave. Para a região que eu quero mais luminosidade. Para a região que eu quero mais escuro, eu pego o violeta. O violeta também pode ser usado para manchar um pouco esse rosa. Em resumo, a base para a gente fazer a nossa hortênsia pode ser bem manchadinha. E as laterais do cachinho de flor, a gente deixa ele bem irregular, tá bom? Olha só, pegando o branco, o rosa, e vou colocando as pinceladas, fazendo a parte de fora, deixando irregular. Não deixa aquela coisa bem redondinha, bem certinha, não. Vai colocando um mais pra fora, outro mais adentro. Vai deixando irregular mesmo, viu? Fica melhor. Aí, eu vou pegando toquezinho já de violeta. A parte que tá voltada pro chão. Veja que eu tô fazendo esse acabamento de fora. Todinho, do mesmo jeito que a gente fez o outro cachinho. Agora, tem esse acabamento da parte de dentro, né? A parte que tá mostrando lá embaixo do cachinho e a parte que tá mostrando a parte de cima, as flores, aí, ó. Então, a gente vai fazer o acabamento do mesmo jeito. As pétalazinhas irregulares e a gente vai trazendo luminosidade, porque precisa mesmo as flores que estão em cima ficarem mais clarinhas e o que tá mostrando a parte de dentro do cachinho lá embaixo, deixar bem escurinho mesmo. E irregular. Olha o quanto tá irregular essas pétalazinhas. A parte que fica para fora eu emendo no rosa, o branco eu vou emendando no rosa e vai ficando mais suave, né? Eu acho essas mais clarinhas assim, talvez dê um pouquinho mais de trabalho. Eu pego a sujeira que tem no pincel e saio dando umas pressionadinhas aí dentro, pra gente olhar e achar que tem umas pétalazinhas aparecendo lá dentro também. Mas não deixo muito formado não, viu? Costumo deixar flores bem formadinhas aí, não. Agora, nós vamos fazer aquelas flores. A gente imagina um centro e sai puxando pétalazinhas em direção a esse centro. Como eu disse, se você está iniciando, se você tem dificuldade de fazer essas flores, sai fazendo com 4 pétalas, 5, 6, você vai aproveitando o espaço
Porque às vezes a gente pensou fazer 4 pétalas, mas sobra um pedacinho, faz mais uma. Às vezes você diz, eu vou fazer com 5, mas sobrou um pedacinho. Faz outra pétalazinha, não se preocupe com isso nesse início, não. Quando você estiver fazendo suas flores com bastante facilidade, aí então você começa a fazê-las com 4 pétalas ou fazer com 5, como você gostar, tá certo? Mas para todo caso, não se preocupe muito com a quantidade de pétalas nesse primeiro momento, não. Olha só, mesmo eu fazendo as minhas flores do mesmo jeito que fiz na flor de baixo, no caixinho de baixo, por ter um fundo mais clarinho, fica assim um pouquinho mais apagadinho, se perde um pouco, tá vendo? Tudo bem, não se preocupe. No final você coloca o centro dela, você faz todo o seu trabalho igualzinho. É normal de acontecer isso. O branco ele não fica tão evidente quanto fica sobre um tom escuro. Mas vai dar certo também o nosso arranjinho, viu? E eu vou preenchendo do mesmo jeito, se você observou, foi do mesmo jeito. Eu fiz uma flor central e saí montando flores em volta dela. A principal, ela fica lá com suas 4, 5 ou 6 pétalas. E as demais, aí aparece 2 pétalas, 3, 4. Nunca aparece, quase nunca aparece a flor completa, a florzinha completa. Claro que você pode colocar em um arranjo mais de uma flor completa, né? E olha só, vou montando aí até preencher todo o meu espaço. E olha como tá escuro a partezinha aí de baixo. Vê que as bordas estão bem irregulares. Pronto, vou terminar de preencher essa parte aí. Daí, agora a gente pode trabalhar também um pouco essas flores. Nós podemos deixar desse jeito, ou a gente pode colocar, escurecer um pouquinho o centro das flores. Eu tô marcando um pouquinho mais essa região aí dentro, para lembrar, né, que aí embaixo também aparecem as pétalazinhas, é tudo flor aí, né? Mas não marca demais não, não detalhe demais as suas flores aí dentro não, viu? Eu vou fazer os cabinhos, vou passar com o sépia, os cabinhos, pode passar com o verde também. Como eu usei o aqua, e o aqua ele é muito assim clarinho, então eu vou usar o sépia mesmo para fazer esses galinhos aí de sustentação. Vou colocar o sépia e daí vou colocar um pouquinho de branco. Mas você também pode estar fazendo esses cabinhos colocando o preto. Não fica ruim, o verde, o preto. A gente coloca o branco, aí ele se sobressai um pouquinho. Bom, eu vou agora passar um pouquinho de violeta no centro, né? Isso aí é uma opção, você não precisa estar colocando. Mas você pode colocar um pouquinho de violeta no centro das suas flores e elas parece que ganham uma profundidade. Se o seu arranjinho for já escuro, não precisa. Se ele for muito clarinho, aí você pode aprofundar um pouquinho o centro das flores mais formadas. E olha que eu vou, né? Parece que vai ganhando umas profundidades aí nas nossas pequenas flores. E eu vou distribuindo por todas que estão assim mais formadinhas. Só um toquezinho. Com o cabo do pincel, eu vou colocar um pinguinho para aquelas mais formadas, no centro delas, com o sépia. Vou colocando para todas, é um pinguinho pequenininho. Não coloque muito grande não, precisa não. E pode ser colocado até com pincel zero, tá? Eu costumo colocar com o cabinho do pincel quase sempre com ele. E vou colocar também o amarelo canário.
ao lado ou quase que cobrindo o sépia, eu vou colocando também um pinguinho de amarelo canário. Em todos os lugares que eu coloquei o sépia, eu saio colocando ele também. E o nosso segundo cachinho, né, vai ficando pronto. Daí, falta ainda a gente pintar aí o nosso vaso. Vamos tirar as tintas aí de cima, pra gente pintar nosso vasinho. Para o nosso vasinho, eu vou pintar parte dele com amarelo bebê mesmo eu vou colocar, e parte com branco. A parte de baixo eu vou deixar amarelo. E esse amarelo eu vou colocando, esfumaçando ele para cima de folhas e esfumaçando para cima das rosinhas também, das flores. Quero fundir um pouco essas tintas, esses tons, misturar um pouquinho isso aí. Olha só, esfumacei, pintei e esfumacei. Agora, nós vamos pintar a parte de cima com o branco. Vou colocar um pouquinho de branco aí só para uma luminosidade mesmo. Eu não lavei o pincel, se sobrar um pouquinho do amarelo não tem problema. Eu vou encher toda essa parte e vou fazer do mesmo jeito que fiz na parte de baixo com o amarelo. Eu vou pintando com o branco e esfumaçando esse branco para cima das folhas e das flores. Não precisa cobrir, por exemplo, a flor tudo não, tá? Se você quiser, pode deixar um espaço aí dela vazio, o centro dela, por exemplo, da flor, para colocar o tom que você quiser, para enfeitar seu vasinho. Mas, no caso, eu vou só esfumaçando aí um pouquinho do branco para cima dela. Não vou cobrir de tudo, não. E se quiser cobrir de tudo, também pode, desde que ela vai ficar um pouquinho mais suave. Isso aí é o sépia. Eu vou colocar a sépia pelas laterais, pra gente ganhar uma esfericidade. Esse sépia na parte de baixo, ele fica mais intenso. E eu vou deixar o lado direito mais marcado ainda com o sépia. O lado esquerdo, que eu já havia colocado um pouquinho de branco em cima do amarelo, eu vou deixar mais suave, como luminosidade. Olha só, desse lado eu vou puxar a quantidade maior do sépia. Fazer o contorno direitinho. Essa parte de cima eu também vou colocar uma boa porção de sépia, mas eu vou deixar de fora essa borda. Essa borda depois a gente pinta, tá bom? Essa região aí eu vou escurecer mais. E esse lado, então, levará uma quantidade maior mesmo de sépia. Olha o quanto ele ficou mais escurinho. Vamos misturar isso razoavelmente bem. Eu gosto de deixar assim um pouco mais manchadinho. Emendar bem aí os tons, passando um pouquinho mais do amarelo. Para emendar melhor as tonalidades. Umedecer mais para receber também esse rosa. Eu tô usando rosa mesmo aí, viu? Mesmo tom que eu usei para flor, pro cachinho de flor em cima. Mas aí você pode colocar rosa chá, lilás seco, rosa inglesa, aquele que você gostar. Olha a cor, né, que eu coloquei, ou como eu pintei essa minha rosinha. Eu também não me limitei ao espaço da rosa. Eu esfumacei além do tamanho dela, das pétalas dela. E essa outra é lateral também.
Eu emendei as tonalidades. Para as folhas, eu vou pegar verde pinheiro e vou colocar uma porção assim bem pequenininha, bem pouquinha, gente. Leva muito não para não ficar muito verde, você leva bem pouquinho só para ficar verde, mas aquele verde assim bem suave, bem delicado. E eu vou colocar um pouquinho desse verde pinheiro para todas as minhas folhinhas, viu? Mas veja, ó, que eu coloco bem pouquinho, tá bem suave, nem parece que é o verde pinheiro que eu tô colocando aí, né? Que o verde pinheiro, ele é mais escuro mesmo. Vê que eu não contornei, não fiz nada ainda, mas só de colocar esse pouquinho de verde, a gente já olha e já tem a ideia de que são folhinhas. Então, a gente não precisa levar muita tinta ou contornar tanto para a gente trazer para o nosso vasinho a ideia de flor, de folhas. E também essa manchinha da flor aí já nos remete, né, a ideia de flor também. A gente não precisa de muita coisa para fazer aí aparecer nossas flores e nossas folhas. Claro que eu vou trabalhar isso aí ainda. Colocar um pouquinho de branco para as minhas folhinhas, luminosidade. Elas são um pouco grandinhas, são tão pequenininhas não, né? Dá até pra gente trabalhar um pouquinho elas. Sugestão para impressão desse risquinho, né, que vai estar disponível para vocês, é uma folha de papel A3, viu? É o tamanho ideal. Olha só, mesmo desse lado escuro, eu tô distribuindo aí a luminosidade, um pouquinho de branco para minhas folhinhas. Isso aí é o sépia. Com o sépia, eu vou fazer um risquinho no meio e contornar um pouco as folhinhas. Daí, para você fazer esses contorninhos, faz tortinho assim em volta, sabe? Vai entortando o risquinho em volta. Não precisa fazer muito certinho, não. Fica mais bonitinho. E daí, as folhinhas aparecem bem. Elas se mostram bem formadinhas. Essas daí também vou contornar. Embora elas não apareçam inteiras, mas você faz o contorninho mesmo assim, tá? É uma esfera, ela vai, o restante dela não se mostra, aí também é uma folhinha. Não se mostra, mas aí você contorna. O que mostrar, você contorna. Igual essa daí, que aparece só um pedacinho. Bom, agora eu vou mexer com a minha florzinha, né? Vou pegar o púrpura, vou aprofundar alguns pontinhos. Olha só, inicialmente com o púrpura. Pronto. Não precisa de muito. Até porque eu vou colocar sépia aí também, viu? Aí a parte central da florzinha que aparece só um pedacinho e também vou escurecer. Com o sépia, eu venho aprofundando mais. Como eu disse, eu uso a sépia em toda a minha pintura. Manchando um pouquinho aí por cima. E vamos pegar o branco pra gente destacar mais as pétalazinhas. Um pouquinho de branco na quina do pincel. E eu vou fazendo as marquinhas. Ainda dá pra ver os meus risquinhos, tá? Então, eu vou acompanhando os risquinhos aí do grafite e vou fazendo as marquinhas com o branco.
Na sua casa, você pode passar o risquinho para esse desenho bem marcadinho mesmo, não tem problema não. Aí, olha, eu vou acompanhando, colocando os excessos de branco. E a rosinha, ela vai ficando mais formada. Depois eu vou tirar um pouco os excessos, tá? Eu tô marcando logo ela, aí depois os lugares que tiver uma quantidade maior de branco, eu vou tirar. A intenção é que seja uma pintura mais lisinha, mais aquarelada. Aquelas pétalazinhas que estavam se perdendo em cima do vasinho, aí elas começam a aparecer melhor. E aí estão, né, as minhas rosinhas, suas folhas. Aquelas pétalas pequenininhas que ficam no centro, nessa parte central. E aí, agora eu tô tirando os excessos de branco, apagando um pouquinho, para ficar o branco aparecendo, mas sem a necessidade de ter um excesso de tinta solto aí em cima. Aí, então, a gente consegue emendar melhor o branco ao rosa, a gente tira mais aquele aspecto de tinta jogada, assim, em cima do nosso trabalhinho. E você pode enfeitar aí quanto você quiser. Eu vou colocar uns contorninhos aí a mais. A rosinha eu não vou contornar, eu vou colocar uns galinhos secos com sépia, né? Uns risquinhos saindo aí. Olha só, você pode manchar com a ideia de folhinhas lá por trás. Você pode colocar pequenas flores, você enfeita como você quiser, como você achar bonitinho aí o em volta do seu arranjinho. Ou você deixa ele do jeito que estava. Aí eu tô colocando os pistilozinhos. E a gente vai pintar agora o restante, né, que sobrou. Eu vou pintar com amarelo canário, tanto essa base quanto a borda aí em cima. Tudo, para encher tudo de amarelo canário. Vou passar um pouco de sépia, escurecendo as laterais e a separação entre uma porção e outra. É pouco sépia, só pra gente ganhar uma sombra. A gente já tem sépia demais por aí em volta, mas não se preocupa que isso aí não vai desaparecer. Olha só os pontos que eu vou distribuindo sépia. Se escurece um pouquinho, mas tá tudo aí aparecendo. Essas separaçõezinhas eu gosto de deixá-las mais marcadinhas. E aí, eu vou manchar um pouquinho também essas porções, essas 3 porções. Pincelzinho chato, número 6. Olha, para essa pintura, eu pegaria o pincel número 2, 6, 10. Acho que estaria o suficiente. Então, o pincel número 0, aquele redondinho para detalhes. Isso aí é o branco que eu tô colocando com um brilhinho mesmo, deixando um excesso. Eu vou colocar o branco aí embaixo também, espalhando um pouco como luminosidade e excesso como brilho. Para a região mais central e declinando para a direita. O brilho, ele mais centralizado, né? Ele nos traz a ideia de esfericidade. Vou distribuir uma porçãozinha de luminosidade aí em cima e vou puxar até um pouquinho para cima dos elementos que estão pintados aí em cima do nosso vasinho. Até porque o brilho, ele passaria mesmo aí em cima. Mas eu vou puxar bem pouquinho para não apagar muito o nosso trabalhinho. Colocar um pouquinho também na parte de baixo.
E apenas isso. Agora você pega o seu pincelzinho zero e o sépia e você sai arrumando, né? Onde você achar que merecia ter um contorninho, alguma coisa mais marcadinha. Se você achar que precisa de um pouquinho de luminosidade em algum lugar. É a hora que a gente olha um todo e dá aqueles retoquezinhos finais. Olha só, o contorninho, para deixar mais separadinho essa porção aí embaixo. Eu vou contornar esse encontro com o chão também. Bom, gente, e a nossa pinturinha, né, ela vai ficando assim. Olha só, ela toda pronta. Para hoje é isso. Logo mais eu volto com a nova ideia pra gente. Tchau, até mais.